Bem-vindos ao sinal Podia do ter ouvido CL. assistindo esse aí, Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Sério? Rolê CL. Rolê CL. Olá, meus pequenos anjos, tudo bem? Como estão vocês? Está começando, tem um áudio aberto aqui na minha orelha, estou ouvindo vários sons do nosso switcher, agora fechou, obrigado. Me dá um beijo na boca, né? Mais um Rolê CL na tarde desta quinta-feira, dia 14 de dezembro de 2023. Francamente. Está acabando o ano. Eu sou péssimo de conta, faltam 17 dias para acabar essa desgraça deste ano de 2023. Graças a Deus está acabando. E essa semana também, que parece que não acaba nunca, vai chegar 2039 e não chega sábado. Mas está acabando. Mas o que está começando é o nosso Rolê CL, aqui, todos os dias ao vivo, trazendo o melhor e o pior da internet. O que você não pode deixar de ficar sabendo, o que você pode deixar de ficar sabendo, mas a gente vai contar para você mesmo assim, porque a gente acha legal. Está começando agora com a participação de todos e todas vocês. A Sônia de Atlanta, Georgia, o Ricardo Reis, a Érica Lopes de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, a Elizabeth Teixeira de Contagem, também Minas, o Bruno Costa de Blankenberge, na Bélgica. Que rico. Mais dura do que se esperava. Manda uns chocolate pra nós aí, Bruno. O Paulo Alves, do Rio de Janeiro. O Bad Dog, que está sempre aqui. Um beijo pra você, Bad Dog. Érico Nicola, de Porto Alegre. O Bruno Benites, de Guarujá. Vendo o Galãs Feios no notebook e o rolê do celular. Pode acabar aí, viu, Beze? Tá bom já, deu. Tá na hora. A Carla Baby, do norte da Itália. O Rolê CL do mundo todo. Faz um pix em euro. Mentira, tô brincando. O Marcelo Landman, da Aclimação em São Paulo. Eu morava na Aclimação, ali no Cambuci, pertinho. E o Érico Nicola, quem não assistiu de manhã não pede por esperar. O Will, a língua mais afiada do faroeste. Que isso, sou só uma camponesa. Nada demais. No programa de hoje, tinha um comentário aqui. Esse estava na tela, eu perdi ele aqui, que eu ia ler. É o do copo? Cadê? Aí, Will, vi que você tem um copo do Juventude quando fez uma transmissão em casa. Sou Alviverde. Viva Palmeiras, viva Juventude. Caralho, vocês notam em cada coisa. Do traíra do uns William copinhos De Luca. atrás em casa. Tem um negócio de livro atrás em casa que aparece nas lives que eu faço em casa. E ela tem um copo do Juventude que eu ganhei num evento da CBF que teve aqui. Mas sim, tem lá. Então, um beijo para você. Livro. Não, eu vejo só as figurinhas. Agradecendo a todos e todas que estão aqui comentando e participando do programa de hoje. Falaremos sobre a sabatina de Flávio Dino e a aprovação de Flávio Dino no Senado. Agora Flávio Dino ele vai levar umas memórias lá para o STF. O novo ministro do STF deve assumir ainda neste ano o cargo no STF. Paulo Gonet, novo procurador-geral da República. O Sérgio Moro, que se deu mal, os bolsonaristas estão fulos da vida com o Sérgio Moro. Eu quero mais que eles briguem, que se matem. Mas os bolsonaristas estão revoltados com o Sérgio Moro. Falaremos sobre isso hoje, sobre como ele está apanhando mais que tapete em dia de mudança. Hoje é aniversário da presidenta Dilma. Falaremos sobre o vídeo, o polêmico vídeo que está rodando aí, da Dilma andando de avião de primeira classe. Falaremos sobre isso e ainda mais sobre o resto das coisas importantes. Quem está comigo aqui é ele, a pessoa mais importante no Rolê CL, depois dos outros 147 funcionários do ICL. Guilherme Bessa, olá, Gui. Caraca! Todo dia. Hoje você deu uma moral, hein? Porra! Ontem você me esculachou. Não, aqui, boa tarde, Will, boa tarde, pessoal, beleza? Aproveitando aqui pra falar, o Vitor já tá rachando o bico. Eu baixei um aplicativo aqui pra... Não vamos pra esse assunto, não. Tá bom, valeu. Faz não. Ó, sabatina significa atividade escolar realizada aos sábados, não é essa batina, entendeu? O Vitor achava que era assim. Entendi, que tem a ver com o cara padre, é do padre. O cara tá de batina e falou, irmão, essa batina, mas na verdade não é isso. Entendi. Legal. Vocês viram que o Guilherme também é conhecimento, né? Tava lá, vocês viram lá a Ana atrás, né? A entidade, que é a Samara do Poço, atrás do Guilherme. O Vitinho tá lá também, infelizmente, vocês estão vendo, né? Todo dia eu tento, mas ele continua. Agradecendo também quem está fazendo nossa moderação de comentários aqui, é o Lucas hoje.
a Thalita, a Malu, o nosso diretor Maurício, todos, todas e todes, um beijão para todos que fazem este programa acontecer. E quem faz esse programa acontecer agora também? Ele mesmo, Guga Noblar. Pode entrar, Guga. Boa tarde, como você está, meu anjo? Estou estou melhor que o Sérgio Moro. Não estou 100%, né? Eu ainda estou aqui numa condição de doentinho, de resfriado, de gripado, com a garganta estourada, e mesmo assim estou melhor que o Sérgio Moro, que voltou a apanhar dos dois lados. A minha gargantinha também está doente. Será que ficarei doente? Será que morrerei nos próximos dias? Não sabemos, mas vamos torcer para que não. Se morrer, esse vídeo vai ser histórico, né? Vocês vão poder botar de novo nesse CL e falar, o William previu que morreu, etc. Vai ser legal. Espero que não. Vamos começar, Guga, falando sobre as principais notícias desta quinta-feira no Macetada de Notícias. Minha tia evangélica logo manda mensagem, William, falando bobagem no programa, que vai morrer, atrai, essas coisas. Dinheiro não atrai, né? Eu vou falar que vai ganhar na Mega Sena, não atrai, continua aqui pobre, né? Mas só pra coisa ruim atrai. A gente dá sem querer. Aí não é justo. Mas vamos lá, Guga. Investigação sobre o hacker de Janja. Chegou a um adolescente, a voz era meio de moleque cabaço mesmo, né? A voz que a gente viu lá nos vídeos que ele postou no perfil da Janja, era uma vozinha de moleque cabaço, de incelzinho, e parece que é mesmo. Um adolescente do DF foi o alvo da operação por hackear o perfil da Janja. O perfil foi invadido na segunda-feira, né? Falamos longamente sobre isso nesta semana, mas a operação X1, que aconteceu hoje de manhã, mais uma fase dessa operação X1, fez um mandado de busca e apreensão contra esse suspeito de 17 anos que mora em Sobradinho, aí perto de você, Guga, aí em Brasília. O adolescente está sendo ouvido pela Polícia Federal, mas admitiu, no momento que foi cumprido o mandado de busca e apreensão, que foi ele que invadiu o perfil da Janja. Ainda não há confirmação se ele disse isso de novo no depoimento, né? Porque só vale efetivamente se ele falar no depoimento, em juízo e tal. Mas a gente deve ter provavelmente logo mais o conhecimento deste depoimento deste jovem de 17 anos. Foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão, ninguém foi preso, nem apreendido, né? Um jovem tem 17 anos, não é preso, é apreendido. Ninguém foi preso ou apreendido. Tu tem que ser preso, seu imbecil! E a PF informou que ficou constatado que os possíveis envolvidos tinham perfis e postagens na plataforma Discord. O Discord pode acabar, né? A gente não tem perfil lá, mas podia fechar essa desgraça, que coisa boa lá não tem, né? Participando de grupos que trocavam mensagens de caráter misógino e extremista. Parece que papai e mamãe vão ter que levar panetone pro jovenzinho de 17 anos lá no centro de acolhimento de jovens infratores, né, Guga? Tá vendo, gente? Eu achando que a Janja tinha invadido a Janja para poder depois fazer campanha para regulamentar a internet. Essa false flag que ele dizia. Eles falam que é false flag. Extrema-direita. O caô era esse. A Janja está se invadindo. Eles estão querendo criar uma justificativa para ir para cima das redes sociais. Diziam, portanto, que era toda uma armação da própria Janja e da esquerda. E agora está aí. O óbvio, é claro que a Janja não invadiria a Janja, seria muito idiota ela correr esse tipo de risco de tentar criar uma mentira em cima disso. Claro que aconteceu, teve um hacker que conseguiu, portanto, invadir a conta dela. A dúvida era se o hacker seria um adolescente, pelo linguajar, o linguajar realmente é de alguém que não tem muito conteúdo e nem muita experiência. A dúvida era se seria de um adolescente ou se seria o Carluxo, o invasor, mas agora a gente sabe que foi um adolescente. O que os bolsonaristas têm dito, esse termo que eu falei, o false flag, é um termo que é comum na internet, não é muito comum fora dela, que eles dizem que é quando você faz alguma coisa contra si mesmo para depois dizer que foi vítima ou com outro propósito, né? Chamam isso de false flag. Faz todo sentido, né, sinceramente, eu acho um pouco de viagem. Afinal, faz todo sentido que o projeto que vai regulamentar as redes sociais, que inclusive está parado na Câmara dos Deputados, não avançou em nada, era isso que ia fazer o projeto andar, né? Como se realmente fizesse algum sentido essa teoria bolsonarista, né?
Pois é, como se precisasse também, né, criar isso. A gente já tem 1 milhão de exemplos do porquê se regulamentar as redes, já tem muitas outras justificativas que são todas reais. Não teria por que a Janja tentar se arriscar a criar uma fake news, o que iria, a se descobrir que era mentira dela, né, acabar com qualquer chance de regulamentar as redes, seria um tiraço no pé. Mas a gente não espera nada da extrema-direita, a não ser criar essas bandeiras falsas, e, enfim, e tentar deturpar tudo é o modus operandi deles. A Mônica de Oliveira diz que viu 2 gatos com o William 3. Quem são os 2 gatos? O Guilherme, o Guga e eu? A gente é gato demais, isso é verdade. A Fernanda Martins achou que tinha uns bong na minha prateleira. Gente, eu sou a pessoa... Eu nunca fumei maconha na vida, eu nunca... Nem fumei nada na vida, mas as pessoas acham que eu tenho cara de... É verdade, gente. Que eu tenho cara de drogado, gente. Sei lá por quê. Qualquer baseado, mas não, gente. Eu não tenho. Isso, sou uma pessoa super... E você não pinta o cabelo também, né, Deluca? O seu não, cabelo, você não usa a tintura do Mourão, não. Bicho, hoje, inclusive, uma pessoa, Guga, de graça, 7 horas da manhã, eu tava chegando no ICL pra fazer o N1, tinha um comentário já no Desperta que eu tava ficando calvo. Do nada, eu não tava no vídeo, não tava em nada. Um ataque gratuito. Gente, eu não tô ficando calvo. Chegou! Eu tenho bastante cabelo, gente. Eu não tô ficando calvo, não. Pelo amor de Deus. Enfim. Dito isso, o Adriano Schmidt falou: chora gadaiada lambiçal. A Diclá Pupo diz responsabilizar os responsáveis pelo menor, que é provavelmente o que vai acontecer, né? Os pais também devem ser responsabilizados. E o Adson Leonardo diz: invasão fake, só a da facada no bucho do Bolsonaro. E o Padilha diz que a única droga que uso é o amor. Eu também, a única droga que uso é o amor. Me dá um beijo na boca, né? O Luiz Rincon perguntou: quem fuma 200 baseados? Como perguntou Marcon, vamos falar sobre Marcon hoje, mais pra frente. Vamos para a nossa próxima matéria. Outra matéria legal também. Falando em gente que ama muito, o Jair Renan, além de tudo, Guga, é profissional de outra coisa. Profissional do calote. O Banco Santander está cobrando 360.241,11 centavos de Jair Renan Bolsonaro, e a empresa dele, a Bolsonaro Junior Eventos e Mídia, estão sendo cobrados na justiça. Bolsonaro Júnior Eventos e Mídia, belíssimo nome. O Santander acusa o Jair Renan de não cumprir um acordo firmado em junho, quando ele reconheceu dever à financeira sobre o empréstimo contratado anos atrás. Estão vendo aí o print da matéria do Globo. Ou seja, o Jair Renan também é profissional do calote, né? Parece que é de família isso. Tá vendo? Tá vendo, gente? Mais um motivo pra gente enaltecer o currículo de Jair Renan. O quê? Ele não é um amador, ele é profissional em muitas coisas. E mais uma coisa agora que é em dar calote. E você vê que a única coisa que resta pro Jair Renan é usar o nome dos Bolsonaro, já que ele não tem nada da família, de fato, né? Ele é uma espécie de patinho feio, né? Ele é o filho daquela ex-mulher do Jair Bolsonaro que denunciou o Bolsonaro na justiça. Quem primeiro atacou o Bolsonaro dizendo que ele fazia rachadinha foi a Ana Cristina Vale, a mãe do Jair Renan. E ela era quem recolhia a rachadinha antes do Fabrício Queiroz. Depois dizem que ela trai o Bolsonaro, eles se separam e aí sim o Fabrício Queiroz passa a recolher a rachadinha. Ela então pede asilo lá na Noruega e vai se esconder lá, dizendo que corria risco de ser morta pelo Bolsonaro, porque ela denunciou o Bolsonaro. Ela falou da rachadinha, que ele ganhava muito mais dinheiro do que o salário de parlamentar. Ela contou isso tudo, contou até que o Bolsonaro arrombou o cofre deles, lá no Banco do Brasil, para roubar joias do casal. Então, o Bolsonaro já tem o hábito de roubar joias há muito tempo. E aí, claro, escândalo. Por conta disso, Jair Renan é o patinho feio da família. Então ele só pode usar não ironicamente, né, Guga? Não ironicamente. Não é só tem feio, né? Pela aparência, ele não seria o pior da família. Agora, pela mãe que tem, ele está sob essa condição. Então, o Bolsonaro acaba que trata ele, né, claro, de uma maneira diferente, e só resta para ele tentar usar o nome da família. Ele queria essa empresa, Bolsonaro Júnior, bababá,
e tenta ainda surfar de alguma maneira na sombra da família, mas a gente só vê esse daí aparecer em manchete em situação vexatória. E mais uma vez a gente está vendo. E vai ter que usar o desenrola agora, né? Foi isso! É uma boa ideia. O Jair Renan podia usar o desenrola. O Gagal aqui, Jair Renan Garganta, não entendi o comentário. O Jean Santos falou para eu vir de trança amanhã, o pessoal parar de falar que eu sou calvo. O João Vitor, William, quando quiser F1, tamo junto, hein? Eu não gosto muito de automobilismo, então a Fórmula 1 não é muito um esporte que eu acompanho, mas se você quiser, a gente pode assistir junto, João. Banco. Tamo junto. O Luiz Rincon já tinha jogado a piadinha do desenrola aqui, que ele vai entrar no desenrola. Qualquer E a Helena Maria, ainda bem que ela recolheu a rachadinha. É bom deixar a rachadinha de fora, não é bom. E quando o Guga falou do currículo, eu falei que ela falou outra coisa, eu fiquei com medo. Mas falamos sobre o Jair Renan, sobre o mestre Splinter da família Bolsonaro, o rato pelado. Vocês estão dizendo aqui, viu, gente? Se processar, processa o chat, processa ou não. E nós vamos falar sobre outro assunto de finanças. Aqui é quase o mercado de investimentos, com o William Maganha e Guga Campedelli aqui falando sobre economia agora. Agora a gente vai diversificar as pautas. E é importante, eu trouxe esse assunto aqui porque eu queria mostrar em especial um ser humano. Francamente. Hoje a gente teve a Bolsa de Valores operando acima dos 130 mil pontos, superando uma máxima histórica. O que isso quer dizer? Eu não tenho ideia, porque eu não fiz o investidor mestre aqui do ICL. Façam, inclusive, investidor mestre para aprender sobre finanças, sobre economia, sobre onde investir o seu parco dinheirinho e ganhar dinheiro. Mas eu trouxe isso porque nesse período, Guga, vários economistas da direita fizeram previsões catastróficas para o Brasil, né? Desde que o Lula ganhou, o Brasil vai virar uma Venezuela, o dólar vai chegar a R$7, Perfeito, Débora. O desemprego vai estourar. Tem o print aí lá do Luiz Patriota no Twitter, falando sobre... aí, ó. Eu estou com uma suspeita que esse Bovespa foi comprado pelo Lula para poder ficar aumentando os pontos e humilhar o governo Bolsonaro. Mas é só uma suspeita. Vou investigar e trago as provas. Como economia, acho que não é só forte também, né, Guga? Economia não é só forte, não, né? Mais ou menos. Não sei nem se eu tenho um forte na vida. Mas tudo bem. Tem vários. Mas aí, para ajudar nós, eu e você, e quem tá assistindo a gente, eu fui na fonte, fui beber da fonte. Trouxe ele, que é um áudio dos mais queridos do Rolê ICL, para falar sobre economia pra gente. Eu pedi, explica aí pra gente que porra é isso. É culpa do Lula, a bolsa subiu, é bom pra gente? Roda aí quem vai fazer uma participação especial hoje. Fala, galera do Rolê ICL, eu aqui, André Campedelli, economista aí do ICL, fui cooptado de novo pela firma para participar do Rolê ICL do traíra do William De Luca, que fica fazendo bullying comigo no seu programa, mas mesmo assim, com amor. Já que eu gosto bastante do ICL, a gente faz esse esforço aí de estar participando aí do Rolê ICL. Bem, estamos comemorando que hoje a Bolsa atingiu seu máximo histórico, mais de 131 mil pontos. E lembrando que diversos analistas de mercado não acreditavam nisso no começo do ano. Muita gente falou em fique em dólar, muita gente falou que a Bolsa ia começar a cair, muita gente que viu economia só nos musicais, inclusive, falaram sobre toda essa situação. A real é que a economia está bombando, desemprego em baixa, a gente também tem o dólar caindo e a Bolsa atingindo sua máxima histórica. Pouco importa, inclusive, que sejam mais fatores externos, como a situação dos juros nos Estados Unidos, do que fatores internos. Mas, para quem algorou, eu acho uma boa notícia. Então, gente, a Bolsa subiu, chegamos na máxima história. E os analistas de mercado que colocam tanto peso na Bolsa para fazer sua análise, agora vão ter que admitir que o governo Lula está fazendo um bom trabalho na economia. Coisa que no ICL a gente avisou, logo nas nossas primeiras lives do governo Lula. Então, um abraço, e aqueles que estão chorando, que chorem na cama, porque a cama é um lugar quente. Tá certo? Até mais, gente. Tchau, tchau.
pesado. Beijo, e volumoso. André Campedelli. Inclusive, o Josilano falou aqui: a bolsa está crescendo pesada e volumosa. Guga, os economistas da direita esse ano morderam a bunda, né? Porque os caras tentaram dizer que o Brasil ia virar o caos, a catástrofe, e aparentemente está tudo indo bem por enquanto. Eu achei que o André ia mandar um chupa no final. Eu achei também, eu achei. Né, tava num tom que eu falei, vai mandar um chupa, mas não mandou. Alô. Mas merecem, porque é sempre assim. Quando a gente vê o tipo de previsão que foi feito quando o Bolsonaro venceu a eleição, né, é completamente o oposto. Mais e tudo dura do dando que errado. esperava. Falavam que o dólar ia cair pela metade em questão de um ano de eleição de Jair Bolsonaro. E a gente viu o dólar disparar, a gasolina disparar, a inflação disparar, a economia um caos. Claro que com o Lula vencendo, a gente já imaginava que não tinha como piorar. O fundo do poço era o Bolsonaro, era dali para melhor, e está sendo muito melhor. A economia, de fato, está apresentando índices que muita gente não queria apostar, e agora está aí levando na cara para ver se aprende. Mas deveriam ter lembrado como é que foram os outros governos do PT, principalmente do Lula, né? Se eles lembrassem do passado, talvez eles não duvidassem do presente. O Paulo Guedes ficou assim, ó, vendo a nossa economia como tá. Ele tá assim, ó, olhando o Haddad navegar em mares tranquilos na economia brasileira. Aí, ó, a bolsa do pessoal do Debocheria postou aí o Paulo Guedes olhando o Haddad fazendo sua gestão de economia. E falando em Paulo Guedes, em liberais, libertários, essa galerinha aí da extrema-direita, vamos falar sobre outro, que é Viva la Libertad, carajo! O Javier Milei, presidente da Argentina. Assim, Viva la Libertad, carajo! Aparentemente, Guga, não é tão libertário assim. Matéria de hoje da Folha de São Paulo, o Javier Milei prometeu, abre aspas, sanções severas a quem bloquear ruas e impedir a livre circulação na Argentina em atos formados em grande parte por desempregados. Foi um aviso aos piqueteiros, que são uma entidade argentina, né? Quase um personagem argentino, conjunto de organizações que usa o fechamento de vias como principal forma de protesto no país. Ou seja, Guga, viva la libertad, carajo, mas para protestar contra o governo dele não pode, né? Libertar pero não mútil, porque claro, esse cara é um copia e cola da extrema-direita. Eles fazem um discurso da liberdade e de combate à corrupção, aqueles discursos mais populistas que têm um apelo com grande parte de fato da sociedade, mas é tudo blá 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 blá, é sempre igual. Essa é a turma que não corta privilégio de quem está do lado deles, é a turma que quando precisa faz a política mais tacanha e antiga que existe, e eles são autoritários, eles nunca serão a favor de liberdade. Essa é a turminha que faz boicote e tenta censurar até professor em sala de aula. Gente, quem ataca professor chamando de doutrinador, quem ataca escola, não tem moral para depois dizer que é defensor de liberdade. Se você não defende nem a liberdade do professor da aula dele, imagina o que você vai defender. É a cascata de sempre da extrema-direita sendo mais uma vez aí exposta. As pessoas comentando aqui sobre isso, o Felipe Carneiro disse, viva a libertad, carajo, pero no mucho. O Paulo Alves disse que os especialistas de mercado deviam deixar o Brasil, ainda falando sobre o nosso assunto anterior, mas tem tudo a ver com esse mesmo pessoal. A Marilene Leite, esse povo da Farinha Lima, é bom de ganhar dinheiro com sol alheio, não de fazer previsões. O Paulo Roberto, é estranho vocês puxarem tanto o saco do PT e do Lula, disfarça, pô, a gente não puxa saco não, mano, a gente fez várias críticas aqui em vários momentos, inclusive. Eu votei no Lula, fiz campanha, apoio para que esse governo dê certo e funcione, mas está vendo o canal errado, irmão. Aqui a gente elogia quando precisa, mas também critica quando precisa criticar. O Fabiano França falou que a culpa é do PT, falando sobre as tragédias do país. Vamos falar sobre, para terminar a nossa macetada de notícias, Guguinha, sobre o Renato Cariani. E a Ana está digitando enquanto eu estou lendo, então não vou conseguir ler, que ele está meio confuso. Mas a PF, ó, eu vou ler junto com ela. PF diz que produtos de empresa de Renato Cariani abasteciam rede internacional de drogas do PCC. Ué, não era o Lula, o PT que tinha ligação com o PCC? O que aconteceu? O principal elo... sem querer.
entre Cariani e a facção criminosa, segundo a investigação da PF, seria Fábio Spínola Mota, a gente falou sobre ele aqui ontem, apontado como membro do PCC e preso no início deste ano. Pacotão do Vamos repetir novamente, em especial porque a gente não quer tomar processo, que é uma investigação prévia da PF, estamos falando sobre uma investigação da Polícia Federal que está tornando as informações públicas sobre o Renato Cariani. Nós só estamos reportando e comentando e fazendo piadas, porque a gente faz piada que a gente quiser, sobre a situação do Renato Cariani. Hoje ele fez um vídeo, até o Guga postou, ele nem trouxe aqui o vídeo dele, que era um vídeo muito longo. Ele postou um vídeo, né, Guga, reclamando. Oi, Gui, diz. Só pra aproveitar, eu pensei a mesma coisa aqui do Felipe Carneiro. Ele falou que essa foto do Cariani parece aquelas imagens do GTA V de loading, sabe? Parece, nossa, super parece. Sim. Super parece, ficou muito parecido. Mas não, ele é real assim mesmo, viu, gente? E aí, Guga, até o Guga postou hoje um vídeo falando sobre isso, né? Ele, o vídeo lá do Cariani, dizendo que não, que tudo isso é uma armação, mas parece que as investigações são muito robustas para complicar, pelo menos a empresa, né? Se ele vai estar implicado, a gente não sabe ainda. Olha, até ele, de certa maneira, já está tentando justificar que é possível ter acontecido alguma coisa ali na empresa. Tem muitos funcionários, tem muita gente que representa a empresa. Você vê que ele está numa linha, no vídeo que ele faz hoje, ele tenta explicar fatos que são pouco importantes para a apuração. Ele não consegue explicar as notas fiscais. Ele recebeu 60 depósitos em espécie, que ele tenta justificar com trocas de e-mail, enfim, que teria sido vendas para a AstraZeneca. Esse dinheiro ele não consegue, essas notas fiscais ele não consegue explicar. São 60 notas fiscais de dinheiro que ele recebeu. E aí ele vai para a linha de tentar diminuir, dizer que a empresa é muito grande, dizer que tem muito funcionário. Então você vê que até ele já está abrindo essa história para um caminho de que talvez tenha algo ali. E se tiver, pode ter sido funcionário que fez sem ele saber. Porque tá difícil para ele escapar disso. As investigações, de fato, são muito robustas. E por mais que ele tenha um monte de passapano aí na internet tentando livrar a barra dele, a imprensa tá de fato fritando ele com essa história, porque é uma história que fritaria qualquer um, né? E é um bolsonarista, tem ainda esse componente político que deixa tudo ainda mais polarizado. Agora, é muito interessante a gente ver um bolsonarista, alguém que é visto como um cristão, aquele que seria o cidadão de bem, esse sim, segundo investigações da PF, não fake news da extrema-direita ou da esquerda, esse sim, ligado ao PCC, né? É mais um daqueles mitos de PCC ligado à esquerda que acaba ruindo. O PCC do B. É a direita que tá ali. Ô Guga, só se for. Você falando sobre esses comentários, o passapano, o querido Marcelo Adnet postou um vídeo com um compilado desses comentários que ele fez com esse filtro maravilhoso que parece o Cariani, inclusive. Olha, esse é o nível dos comentários na internet que tá defendendo o Cariani. Ouçam. Agora eu quero ver. Será que ele precisaria disso mesmo? Um homem que faz bilhões, um homem inteligente, tão inteligente quanto ele. Você olha pra figura dele e você vê que ele é inteligente, que ele é um intelectual. Será que precisaria disso mesmo? Será que botaria tudo a perder? E outra, um sócio desses aí inescrupuloso pode muito bem pegar o CNPJ dele e fazer umas besteiras, o nome dele ele tá nem sabendo. E tudo isso veio à tona logo agora, que o outro aí, o ministro aí da família Dinossauro, tá sendo sapatinado lá na... negócio lá. Será coincidência isso? Coincidência. Outra, eu queria desafiar aí o Padre Júlio, o William Bonner e o Felipe Neto, uma porradaria aí, 3 rounds de porradaria franca. Vocês fazem a regra, pode o que vocês quiserem de porrada, o que vocês quiserem. Será que vocês vão arregar pra mim ou vão enfrentar? Valeu, pessoal, vote em mim aí, deputado federal. Falou. Perfeito, Adnet. Perfeito, Débora, como diz o André Capedelli. O Adnet mandou muito bem aí, como sempre, né? Várias pessoas falando. O Fabiano França, onde a fumaça cachimbo. A Glória Lima, não escapa um. O Fernando Mota dizendo, lá na Papuda deve estar cheio de gente querendo entrar em forma.
Tinha separado um legal aqui. Aqui, o Paulo Roberto disse que a sorte do Craquiani é pesado. Que ele é branco e rico. Se fosse pobre da minha cor, tava fudido. E tava mesmo, porque a gente sabe, obviamente, como pessoas pretas são tratadas no Brasil, especialmente nesse sentido. A Cláudia Atanásio, pessoal, essas vozes gritando no meio das falas dos comentaristas, Google e William é chato, mas é o nosso formato, Cláudio. Você deve ter chegado aqui hoje, você vai se acostumar. O programa é caótico, o programa é maluco, mas você vai se acostumar que entram vozes do além que o Guilherme bota no meio das coisas que a gente tá falando, mas você vai se acostumar que é legal. A Ana Vasconcelos, que a família tá quietinha, né? Nem parece que são parça do Cariani, por que será que eles estão quietos? E a galera, tem muita gente falando, a Natália Galvão, que o Cariani vai treinar o Daniel Silveira na jaula, vai ser linda a união deles, e tem muita gente dizendo que ele tá colocando a culpa na sócia de 80 anos. Vamos seguir acompanhando os próximos capítulos aí do Renato Cariani. E com isso, fechamos o nosso macetada de notícias. Aproveitar que estamos com uma audiência maravilhosa. Ó o Cariani, ó o Cariani do Guga. O Guga tem um Carianizinho, pô. Eu tenho. E eu vou pegar só faltou a latinha com a pedra. A latinha com a pedra. Na próxima faz o cosplay. Vou aproveitar que nós estamos com uma audiência incrível hoje. Vocês estão me deixando muito feliz com essa audiência que estamos dando todos os dias aqui pro Rolê CL. Aproveitar para chamar que faltam 2 dias. 2 para o encontro especial com o Eduardo Marinho. Este domingo, dia 17 de dezembro, às 8 da noite. O artista e filósofo das ruas, Eduardo Marinho, vai presentear nossa comunidade com um encontro, um bate-papo inesquecível com o nosso querido Eduardo Moreira, a indignação como filosofia de vida. Inscreva-se através de icl.com.br/rolê. A Ana deixou aqui em detalhes porque ela copiou e colou do roteiro do programa da Gabriela Varela, mas vale pra cá também, só não é, tá editando agora, espertinha, icl.com.br/rolê. Então inscreva-se e participe, porque vai ser bem legal. E com isso, vamos para a vinhetinha do Melhor Que Você Não Viu. Separei 2 teminhas pra gente aqui, Guga. O primeiro deles é tem algumas coisas que a gente vê na internet que a gente fala, não é possível que isso tenha acontecido. É mentira, não rolou. A Luciane deixa eu pegar o nome completo dela aqui. A Luciane Dom, uma cantora, postou no Twitter dela hoje que ela revistaram o cabelo dela no aeroporto. Não é mentira, é isso mesmo que aconteceu. Ela postou no Twitter lá, a Luciane Dom, se puder botar a imagem na tela também ajuda para as pessoas. Aí, obrigado. A Luciane disse que acabaram de revistar o meu cabelo no aeroporto de Santos Dumont e postou foto dentro do avião depois da revista. Tem um post no Instagram onde ela conta a história de forma mais detalhada, né? Ela estava chegou no aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, foi parada para uma revista aleatória antes de embarcar para São Paulo, já tinha passado a mala no scanner e já tinha passado ela no scanner corporal. E aí diz ela que a funcionária do aeroporto diz que ela teria que olhar o cabelo dela. Aí ela disse que olhou aterrorizada para esse ato de violência, ela chamou o superior e o dia dela acabou. Então, tá aí, a gente presta a nossa solidariedade à Luciane por mais uma cena bizarra, né? E muito em aeroporto, né? A gente viu o nosso querido Renato Freitas aqui passando por essa situação algumas vezes e agora a Luciane Dom passa também. E a internet resgatou um tweet da Marielle Franco, de 2017. A Marielle tinha escrito o seguinte, vocês vão ver aí na tela. A hora que o Vitinho achar que pode ser isso. No aeroporto em Brasília, meu corpo e até meu cabelo foi vasculhado. Sim, meu black incomoda, minha negritude incomoda. O ano é 2023, quase 2024, Guga. Guga tinha travado, mas acho que você voltou. Voltou. Voltei? Voltou? Voltou, mas estava me ouvindo. Vendo, né? Tô. Beleza. Eu ouvi a história e depois parou um pouco, caiu, né? Caiu e aí voltou, mas enfim, é mais uma história que mostra, né, que no Brasil o racismo é escancarado, né? É uma coisa, enfim, doentio mesmo. A gente vive num país completamente racista. E ainda teve jornalista que teve coragem já de escrever que
que não existe racismo no Brasil. É muito louco isso, né? A gente tem aquele que era o cara que comanda o jornalismo da Globo, né? Fazendo um livro falando isso. Então, tá aí, é o tipo de história que não deixa dúvida. Mais uma história, né? O tempo inteiro. A gente tem milhões dessas por dia. E é só revolta, né? Quando a gente vê isso, só traz tristeza e revolta. O Felipe Cooper disse aqui nos comentários, mais uma revista aleatória, um negro sim, um negro não, um negro sim, um negro não, parece que é mais ou menos assim. O Fábio falou que o Guga chegou perto do microfone para falar grosso e sensualizar, certo? Claramente foi isso. Você já percebeu como é grande? O Alencar Pereira, só porque eu quero fazer trisal com os apresentadores, o que é isso? Manda mensagem no Instagram. Vamos para... Eu fiquei, assim, coçando lá. Vamos para o nosso próximo tema, Guga. Antes de passar para os nossos temas principais do dia, mais uma maluquice. É só maluquice que tem nesse programa. É que é esse país, né, gente? Se, sei lá, fosse o ICL Andorra, talvez a gente falaria sobre coisas legais. Mas aqui, no Brasil, a situação não é fácil. Mais um post, esse post foi feito ontem pelo Vinícius Betiol, que faz vários posts legais lá no Instagram, lá no Twitter. Sigam o Vinícius, inclusive, @Vinicius_Betiol. Um vídeo de um bolsonarista que está ameaçando explodir o STF como homem-bomba. Vamos ouvir só o comecinho, eu não vou deixar o vídeo inteiro, o vídeo tem 4 minutos, vamos ouvir o cara por 4 minutos, mas só pra vocês ouvirem o comecinho do vídeo. Bom, meu nome é Luiz Antônio, como está aí? E ele dá o nome, quase viu? 60 Pra anos poder de achar idade, fácil. e cabo temporário da 9ª Siacom, na Vila Militar, no Rio de Eles Janeiro. adoram se Estou incriminar. aqui fazendo um pacto. Se prenderem Jair Messias Bolsonaro, eu me ofereço como bomba humana. Adentro do STF, explodo, morro com aquele filho da puta todo, com aquele bandido todo. Também, se quiserem me prender e me levar pra papuda, estou nem aí. Vão levar. Eu vou ser preso homem, mas não moleque, safado, Já. covarde. Vão levar. Logo, como logo tem o Xandão sido o bate nosso aí. Povo covarde, povo marica. Eu estou aqui. Eu sou. Agora, tá? Se quiser, Qual o problema é só disso? puxar aí que no meu cadastro tem meu CPF. Eu me proponho a me servir de escudo de bomba humana do que quiser. Mas eu adentro o STF, eu adentro um daqueles ministérios, Tá explodo bom, lá dentro. tá bom. Porque eu não... Pode tirar o homem aí, o Luiz, Luiz Andrade falou, vários homem-bomba, vai, taca. O Alencar disse, queremos mais voluntários. Guga, assim, parece que a estratégia é mais ou menos essa, né? Você vai, faz o showzinho, é preso, aí você é visitado pelo Nicolas Ferreira, pelo Gustavo Gayer, e eles falam que você está em situação triste, está deprimido, perdeu peso, e que você está sendo perseguido pelo STF ideológico, comunista, porque aparentemente é da democracia fazer o que esse homem está fazendo, né? Nossa senhora, é da democracia ameaçar matar um ministro do STF. Não, na o cabeça ministro da não, extrema-direita. explodir o STF, matar todos os ministros. Pelo menos o Xandão. Francamente. O Xandão, ele falou que abraça e se explode. Ele seria um Carinhoso, kamikaze, pelo né? Um menos. homem-bomba, realmente. Aquele que se mata junto. Olha o nível de alucinação, de fanatismo do gado. O cara tá, primeiro, se incriminando. Eles adoram se incriminar. O tempo inteiro eles fazem vídeo pedindo para ser preso. E depois, ele tá se colocando numa posição onde ele daria a vida dele pelo Bolsonaro, para não deixar Jair Bolsonaro ir para a cadeia. É um exemplo nítido desse gado alucinado que tomou conta aí do Brasil, né? Essa militância bolsonarista alucinada. E para esse sujeito explodir, basta mais uma fatia de pizza, né? Porque ele tá prestes a explodir. Talvez seja até uma boa ele parar mesmo lá na papuda, né? Vai perder uns quilinhos, talvez passar bem. Vai perder nada. Que é isso? O Guilherme se sentiu ofendido agora, Guga. Muito lágrima, coisa mais gostosa. Não tem pesado. nada. Pesado e volumoso. Nesse caso, talvez precise. E volumoso. Talvez não seja tão ruim. Só nesse caso. O Marcelo Mack falou que 2 comentários maravilhosos. O primeiro, tem que acabar o macho, PQP que vergonha. E o segundo é homem meia bomba. Aí tá mais apropriado. Esse aí é o homem bomba, esse é o homem meia bomba.
Faz mais sentido. A Luiz Andrade falou, se balançar uma árvore no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, cai uns 30 doidinhos desse. E a Dalvo diz que esses bolsonaristas são todos fora da lei e são mesmo bandidos safados. Com isso, fechamos o nosso Melhor Que Você Não Viu. Talvez é melhor você nem ter visto, mas a gente vai mostrar mesmo assim, porque tá na internet. É uma loucura. Para ir para o nosso... Tá pegando fogo, bicho! Foguinho. Tá pegando fogo, bicho! O nosso Está Pegando Fogo são os principais assuntos da internet, das redes sociais, das últimas 24 horas. Algumas coisas que estão trendando muito, outras não, mas que a gente tem visto. Aperta o e buraquinho que são certo. bacanas. Esse áudio me pega um pouquinho. O primeiro tema que separei para vocês, e vão comentando aqui nos nossos comentários sobre ele, é sobre a Dilma Rousseff. Dilma Vana Rousseff, ex-presidenta do Brasil, completa hoje 77 anos. Então, parabéns para a presidenta Dilma, presidenta do Banco dos BRICS, né, o Banco do Novo Desenvolvimento, New Development Bank, mora hoje lá em Xangai, na China. E aí, Guga, a presidenta Dilma estava voltando para Xangai, e aí estava voltando no seu voo na primeira classe, como andam os presidentes dos bancos, né, gente? Ou o presidente do banco tem o jatinho, o avião particular dele, o banco do avião, ou anda de primeira classe, que é o que o salário da pessoa condiz pagar, a pessoa paga o que ela quiser. E aí, uma pessoa chamada Renata Barreto, que é outra economista dessas, muito famosas por falar groselha nas redes sociais, foi dar um enquadro logo em quem, Guga? Logo na Dilma. Vejam o vídeo. De primeira classe. Lógico, querida. Eu sou presidente de banco, querida. Ou você acha que presidente de banco viaja? Primeiro, ela tá fazendo o que da primeira classe? Só ela pode viajar de primeira classe. Né? A Dilma, que ganha o salário grande, presidenta de banco, não pode viajar. Só o Alecrim Dourado é que pode viajar de primeira classe. E aí tomou aquela invertida passiva-agressiva que mineiro gosta muito de dar, né, Guga? Lógico, querido, eu sou presidenta de banco, né? E aí tomou essa invertidinha. Esse querido é maravilhoso, né? O querida é a pessoa querendo dar um murro na cara da outra, mas não pode que tá em público, ela fala, querida. É puro e sincero. É o querido mais puro e sincero que existe. Ótimo. Mas é isso, a gente vê essa Renata, essa sim, por que ela tá viajando de primeira classe? Uma garota que, enfim, tá nas redes sociais jogando groselha o tempo inteiro, é uma influencer da extrema-direita. Quer dizer que influenciador da extrema-direita tem condições de viajar em primeira classe, está ganhando uma grana boa, hein? A Dilma, a gente sabe que, de fato, hoje está sendo muito bem remunerada na posição que ela tem ali num banco. E viajar para a China, imagina, um dia de viagem, se eu pudesse ir de primeira classe, amigo, eu ia com toda certeza. Eu não ia dar uma de populista e falar, me bota na econômica, não. Eu faria igual a Dilma. E a Dilma está fazendo 77 anos, lembrando, né, uma senhorinha já, uma idosa, né, então a Dilma tem que ter um mínimo de conforto, todo mundo deveria ter, né, mas se ela tem condições de pagar com o salário dela, que pague. Várias pessoas dando parabéns para apresentar a Dilma aqui. Francamente. A Ilka Sintra, o Danilo Álvares, o Galco Fora do Mundo, o Fabiano França, a Meg Mandaia diz, essa mulher é um escândalo. O presidente Lula deu parabéns para a presidenta Dilma aí, presidente do Banco dos BRICS, postou em todas as suas redes sociais uma belíssima foto do Stuttgart, cada um olhando para um lado, então muito boa foto mesmo. E quem mais que tem aqui? E a Janja e os governistas também deram parabéns, o pessoal todo deu parabéns, feliz aniversário para a presidenta Dilma, nós também damos o nosso feliz aniversário para a presidenta Dilma. E aí, Guga, a internet voltou a pegar momentos legais da presidenta Dilma, nós pegamos alguns deles para vocês aqui. Vamos para o primeiro deles, que é a Dilma fazendo a Dilma dando receita de carbonara, lembra disso? Roda aí, Vitinho. Esta única gema no macarrão. Ninguém pode se achar bom demais. Desconfie, ninguém é bom demais. O ovo gruda o grana padano na massa, entendeu? E aí, o que você faz? E a mulher anotando, aquela assim.
Esse vídeo é maravilhoso. Aí o Amado aqui, não, vou viajar de canoa, ou arrombada. Ainda respondendo pra Renata Barreto. Tem a Dilma saudando a mandioca, que é um outro clássico. As pessoas zoam, cara, mas esse discurso da Dilma foi muito bom. Depois ouçam inteiro. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. E certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana ao longo dos séculos. Então, aqui hoje eu estou saudando a mandioca. Já saudou a mandioca? Ou... Porra, o tempo todo. Aqui, meu amigo, saudação de mandioca atrás de mandioca. E do milho também, porque eu sou uma pessoa que preserva nossas raízes latino-americanas. Mandioca e milho são dois itens importantes da formação cultural dos nossos povos latino-americanos. Tem o dobrar a meta, que eu uso muito o dobrar a meta o tempo todo, que é maravilhoso demais. Vamos dobrar a meta com a Dilma? Uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. A gente dobra a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Eu uso muito. E o melhor vídeo pra mim, de toda a presidência da Dilma, a gente podia colocar com o discurso dela, de saída da presidência, mas a gente preferiu trazer momentos memoráveis. O melhor de todos é ela correndo atrás do neto. Esse vídeo é o melhor da presidência da Dilma e a gente não consegue ver, a gente não viu nos 4 anos de Bolsonaro, criança com arma, criança vestida de policial, criança vestida de militar. A relação da Dilma e do Lula, obviamente, né, é muito diferente da do Bolsonaro. Esse vídeo, pra mim, é o melhor vídeo da Dilma de todos. Vamos ver esse aí pra gente fechar. A questão do meu neto, eu vou sair porque eu tenho exatos... Não, gente, vocês me desculpam, eu tenho exatinho. Agora, menos de 1 hora. Me dá essa força hoje. Aí a Dilma sai e vai atrás do neto, né? Tá vendo? Aí ele vai falar com a Dilma. Aí ele sai correndo. E ela correndo atrás dele. Vamos pegar. Oi pra eles. Tchau. Esse vídeo é maravilhoso. Presidenta Dilma, uma das mulheres mais injustiçadas desse país, né, Guga? E, pelo menos agora, ganhou o prêmio, a gente falou sobre isso aqui no programa, Economista de 2023, então também sendo relembrada, mais um presente de aniversário para Dilma neste dia, Guga. Ela que acabou sendo usada como, né, uma espécie de colete salva-vidas pela extrema-direita e pelos partidos do Centrão e pelos partidos de direita, e, enfim, que também estavam aliados ao governo, porque o governo do PT se aliou com o Centrão, se aliou com a direita, se aliou com o MDB, se aliou com vários partidos que não tinham uma ideologia de fato parecida com a do PT. Fez isso, claro, por uma questão de poder governar, de governança. E aí você viu que na época da Lava Jato, de fato, aquele telefonema do Romero Jucá, que depois vaza, onde ele disse que tem que usar o PT de boi de piranha para atravessar aquela maré de acusações da Lava Jato, foi o que aconteceu. A Dilma, foi isso que aconteceu. Eles tiveram que tirar a Dilma, derrubar o PT, deixar o foco ficar em cima do PT, o PT ser taxado como o partido mais corrupto do Brasil, para ofuscar o que todos os outros partidos faziam. Então ela foi, sim, injustiçada. É uma pessoa que não tem nenhuma história que leve ela a ter a reputação questionada, né? E saiu com uma aprovação gigantesca, foi quem chegou no maior potencial de popularidade, até mais do que o Lula, e depois, por conta da Lava Jato, ela de fato foi tragada pela política, mas agora, enfim, está tendo, né, um momento aí de poder, de novo, ser reconhecida publicamente como alguém que tem valor, que ela sempre teve e nunca perdeu. O LCB, mandioca, que isso? Mandioca em Bolsominion é delírio. A Faustina Viana, que deve ser a irmã do Rodrigo Viana, sou muito fã da Dilma, com mandioca ou não? O Alex Caribe, sem mandioca não tem bebê. A Carolina Castrup, e a mandioca é um produto fundamental na história do país, é importante. Eu não tô brincando, não. Pesquisem sobre como a mandioca é fundamental na história do nosso país. E a Natália Galvão, o neto da Dilma cresceu rápido e agora serve beleza no Twitter.
Nossa, o tanto que eu ia. Mas esse não é o tema agora é outro, falando sobre Flávio Dino, ministro do STF, Guga, e Paulo Gonet. Paulo Gonet, ou Paulo Goler, como falou um outro senador que eu esqueci o nome ontem, PGR, Procurador-Geral da República. O Flávio Dino, vocês estão vendo aí, é o nosso novo ministro do STF. Primeira vez que nós temos um dinossauro no STF, então representatividade garantida, né? Mas a brincadeira à parte, é difícil ter nordestinos no STF. Hoje só tem o Cássio Nunes Marques, que não representa lá muita coisa, mas a representatividade regional é muito baixa no STF também. O Flávio Dino fez um post, todo mundo já sabe quanto foi a votação, 47-31. A gente falou sobre isso ontem aqui, e falamos no N1, vamos falar no N2, é um tema que vamos falar bastante. O Flávio Dino agradeceu no Twitter, né, falou sobre nas suas redes sociais, que o Sérgio Moro disse para ele abandonar, mas aparentemente ele não vai abandonar. Agradeceu, disse que está feliz e honrado, agradeço a confiança do presidente e do Senado que aprovaram minha indicação para o STF. Milhões de pessoas me ajudaram com mensagens, posts, orações, torcida. A todos, meu abraço afetuoso. O abraço do Dino é bem gostosinho, já abracei o Dino, ele é uma pessoa incrível pessoalmente também. E aí, o que é esse que eu mandei aqui? Eu nem lembro. É um vídeo que o Metrópolis postou hoje. Que você pode rodar aí pra gente, Vitinho? Quase não dá pra ouvir o que ele fala, mas ele é perguntado quando é que ele vai tomar posse. Oi, ministro! Quando eu sair, fala. Volta, fala com a gente, querido. E aí perguntaram quando é que ele ia tomar posse, e aí ele fala, ele que manda, falando sobre o Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, diz que é o Barroso que vai definir, ainda não há uma data exata para o Flávio Dino tomar posse no STF. Guga, apesar do Flávio Dino, a gente já imaginar que ele realmente ser aprovado, os bolsonaristas acreditavam, ficaram um tistinho, né? O bolsonarismo ficou tistinho com a aprovação do Dino. Tem o Deltan Dallagnol aí, profundamente triste e desapontado com o Senado por falhar de novo em conter o autoritarismo e a politização, que só vão piorar com o Flávio Dino. Deus tenha piedade dessa nação. Ficaram tistinho, né, Guga? Como é que pode o Dallagnol, um puxa-saco do governo fascista, machista, autoritário do Jair Bolsonaro, agora está preocupado com o autoritarismo que possa acontecer no STF por conta do Flávio Dino? Você tá de sacanagem, Dallagnol. É brincadeira. Você apoia o Bolsonaro. Quem é você para ter medo de autoritarismo? Você tá do lado dos neofascistas. Agora aguenta. Eu quero saber se o Sérgio Moro votou a favor ou não do Flávio Dino. Eis a questão. Eu vou aproveitar que você trouxe esse assunto. Inclusive o Werner falou aqui nos nossos comentários, o Werner Serafim, que é no dia 22 de fevereiro a posse do Dino. Já tem data, aparentemente, então já tem data a posse de... 22 de fevereiro, 22 de fevereiro. Porque o Luiz Barroso só quer que fique para lá. E até lá, talvez ele continue no Ministério da Justiça, viu? O Flávio Dino. É possível. Você falou do Sérgio Moro, temos esse registro de Gabriela Biló, excelente jornalista fotográfica. O Sérgio Moro deu uma complicadinha na vida dele. Primeiro isso aí, a foto, e depois a troca de mensagens. Essa aí foi com o Mestrão, que nós ficamos discutindo quem era o tal do Mestrão hoje, e que ele falava que o couro tá comendo por conta dessa foto que vocês viram da Gabriela Biló, e também um outro tweet, a gente não pegou o outro, não? Em que ele conversa com o suplente dele e dizendo que o Deltan estava desesperado porque o Flávio Dino tinha entrado no STF. E aí apareceu essa figura aí, o Mestrão, que estava conversando com o Sérgio Moro e que foi exposto. O nosso Guilherme Amado, lá do Metrópolis, fez uma matéria falando sobre quem é o tal do Mestrão. É Rafael Travassos Magalhães. Que é o Olavão. Não, o Olavão, aliás, estranho que o Olavo de Carvalho não falou nada sobre a indicação do Flávio Dino, né? O silêncio muito perturbador. O Mestrão é o Rafael Travassos Magalhães, assessor do Sérgio Moro, e ele é citado num inquérito que apura a prática de, olha só que surpresa, de rachadinha no deputado estadual Ricardo Arruda, do PL do Paraná, de quem o Moro contratou alguns assessores. Então o Mestrão aí, uma nova figura, né, nesse universo moro-bolsonarista, né, Guga?
Pois é, o Olavo de Carvalho, né, mantendo o seu silêncio sepulcral aí sobre essa história toda, a gente não entende o motivo e a gente agora descobrindo o mestrão porque ele, pelo jeito, tem mestrado em rachadinha, né? Aí ele tá aí, aparecendo agora como o mestrão do Sérgio Moro. Por que o Sérgio Moro chama de mestrão um assessor? Ainda mais um assessor metido em treta, né? É estranho. Quando a gente lembra da relação dos políticos com aqueles que muitas vezes bancam a campanha deles, até de maneira ilegal, é assim que eles costumam tratar. Aqueles que de alguma maneira estão ajudando financeiramente. Trata com uma certa subserviência, né? E aí você vê o Sérgio Moro tratando esse cara que é, portanto, suspeito de comandar rachadinhas como mestrão. Já é estranho isso. Enfim, será que votou? Porque aí na conversa dá para ver que ele estava balançando, né? Será que ele votou no Flávio Dino? O mestrão falou para ele dizer que o voto é secreto. Não abre o jogo, hein? A questão é que o Sérgio Moro, gente, ele tá com medo tão grande de perder o mandato que é capaz, viu, dele estar fazendo esse joguinho mesmo e ter votado no Flávio Dino. E isso, Guga, fez com que os bolsonaristas ficassem pistolas contra o Flávio Dino. O Flávio Dino passou o dia apanhando de bolsonaristas. Tá aí, ó, um post do Nicolas Ferreira, só não pode ter vídeo de você falando que votou a favor. Então, Moro, votou a favor do Dino. Tem mais um outro post do Nicolas. O Nicolas fez vários ataques contra o Flávio Dino. Não somente o zelador de biografia, mas outros, inclusive do PL, votaram a favor de Dino. Traiam enquanto é tempo, pois o lugar de vocês será tomado por homens de caráter. As urnas os esperam. E aí teve a Michele Bolsonaro também. A Michele criticou o Moro, disse que o Senado se acovardou ao aprovar. Primeiro que a opinião da Michele importa menos do que a opinião do cocô do meu cachorro. E eu nem tenho cachorro, pra vocês terem uma ideia. Mas ela falou, e todos os bolsonaristas ontem ficou um desespero. O Moro aparentemente está sendo uma unanimidade, né, Guga? Sendo odiado pela direita e pela esquerda. Mas ele tem um tempo, né, que ele é odiado já pelos dois lados. Aí ele passou a puxar o saco de novo do Bolsonaro. Primeiro disse que o Bolsonaro queria aparelhar a PF, eles brigaram um tempinho. E aí, na época da eleição, o Moro, para poder ser eleito, precisou ficar na sombra do Jair Bolsonaro, senão ia perder a eleição para Senado. E ele topou fazer isso, virou uma espécie de empregado, e mais uma vez de Jair Bolsonaro, tentando fazer sempre a narrativa favorável a ele. E agora, tentando salvar a própria pele, quer jogar um pouco ali dos dois lados. O problema é que no bolsonarismo é assim, ou você tá com os caras, ou você é um inimigo, é um adversário a ser combatido. E agora ele, mais uma vez, mostrou que não está totalmente alinhado ao interesse da turma do Bolsonaro, vai apanhar por mais um tempo. É assim que eles fazem, é assim que eles agem. E o Sérgio Moro está acostumado, né? Ele está acostumado a apanhar. Ele é aquela pessoa que, pelo jeito, é o homem de malandro, né? Nem mulher de malandro, é homem de malandro. Ele gosta de apanhar. Tem várias pessoas comentando aqui sobre o Sérgio Moro, a gente pedindo excusas. O Banaté dizendo, o RPG da extrema-direita tá mil, só os nerdola vão entender essa referência do mestrão. O que isso tem a ver com RPG? Eu pensei em fazer essa piada, mas eu achei... Não, é muito nerd. Mas a Banaté mandou aqui, é mais nerdola que você. O Vagalume Paquita do Capeta, o Guilherme Pato. Que isso, Guilherme? Não vou ler essa sua aqui não hoje, essa aqui vai dar processo. O que, eu? Não vou ler. O resumo da bagaça diz, cheguei, mais uma horinha de programa, William Noblar. Queríamos nós, mas não será possível. Estamos, inclusive, terminando o Rolê ICL desta quinta-feira. Daqui a pouquinho, começando o nosso N2. Mas, Guga, muito obrigado de novo pela parceria. Amanhã, de novo conosco aqui, certo? Lógico. Vamos nessa, amanhã estamos juntos. Será que vai ser Sérgio Moro de novo? Será que até amanhã ele abre o jogo? Se votou no Flávio Dino, veremos. Vamos torcer para que sim e que ele apanhe mais do que tapete em dia de mudança. Um beijo para você, Guga. E agora a gente vai para o nosso ICL Notícias, segunda edição, com a Gabriela Varela, com o Chico Pinheiro, com todo o elenco estrelado do nosso ICL Notícias, falando mais sobre Sérgio Moro, agora para vocês, ao vivo. Acompanhem. Beijo, tchau, até amanhã. Lançamos a área do ICL de documentários. Documentários feitos na periferia com bolsas que o ICL deu. Estamos lançando no ICL
um documentário com imagens raras que nós fizemos a curadoria no ICL, e aí a gente pegou todas essas imagens raras, fizemos um documentário sobre o Malcolm X, com som recuperado com inteligência artificial, com legenda exclusiva em português, e que vai estar na plataforma. Rolê ICL.